Já pensou, você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube e, sei lá, depois de 3 anos você percebe que esse vídeo tá te rendendo 80 mil reais por mês? Um único vídeo. Pedro, isso é impossível. Não, não é impossível não, e eu vou te mostrar aqui que tem gente já fazendo isso e ganhando isso. E eu vou te provar. E não só isso, eu vou te mostrar que um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, você pode faturar aí 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. Basta você querer e eu vou mostrar pra você agora. Já pensou, você produz um vídeo, solta esse vídeo... Os casos do cara aqui da cidade que nem a mulher dele votou nele. Talvez nem ele vote nele. Tem um voto só. Então isso a gente tá careca de ver. Hoje que a gente é político experiente, que eu mais escuto o cara chegar, vou fazer tantos votos, como você sabe que o cara não vai fazer nenhum, né? Exato, olha pra cara do cara, não tem a menor condição. Não, o cara não tem a menor condição. A gente sabe o que precisa fazer hoje para ter voto. Então, a gente, enfim, eu não disputei eleição, aí fui trabalhar em campanhas políticas. Eu trabalhei em campanhas políticas. Então, eu trabalhei em 82, nesse ano mesmo, eu trabalhei do governo de Minas, do Eliseu Rezende. Depois, em 86, eu estava na do Moreira Franco, no Rio. Então, eu tinha relações, e as relações foram se consumindo, e aí depois fui trabalhar na campanha do Collor. Trabalhar na aí campanha, depois o que da é você montar a campanha, ajudar... Ajudar a montar. Aí várias funções, né? Cada um... Porque tem o pessoal do marketing, tem várias... Mas eu sempre fui muito mais da inteligência e da operacionalidade parcial. Então, de tentar fazer tudo funcionar. Fazer tudo funcionar e da operacionalidade de uma parte. E o Collor, né? eu lembro que ele aparece como um azarão, né? O cara que não era para ser eleito. Ele aparece como caçador de marajás, né? Não, mas ele levou um tempo. O problema é que as campanhas eram muito longas naquela época. Dá um contexto pra gente dessa época. Não, o que acontece? Você, em primeiro lugar, você tinha o fim do regime militar, Exato, era a primeira eleição direta, você estava no processo da Constituinte, que aliás eu trato... e assume o não querendo fazer propaganda, mas o meu livro, Tchau Querido, o Diário do Impeachment, que tem 808 páginas, é um livro que tem toda essa história da eleição do Collor, de tudo que vem, que o Collor sofreu um impeachment. Que a lei do impeachment, que é de 1950, foi usada 3 vezes. A primeira vez foi usada com o Getúlio Vargas. Ele renunciou antes, mas ele ia tomar um impeachment. Não, ele renunciou no julgamento. No julgamento. É importante porque as pessoas têm que entender o que é o então ele tomou um impeachment mesmo. Não, ele teve... O que acontece? O impeachment ele se dá em 3 etapas. A primeira etapa, o presidente da Câmara autoriza a abertura do processo de impeachment. Exato. Depois, uma comissão processante da Câmara, ela julga esse pedido de abertura e leva para o plenário, que por 2/3 aprova a abertura do processo de impeachment. E o que significa isso? Significa o afastamento do presidente e o Senado julga. Quem julga o processo de impeachment é o Senado. E tanto que o presidente do Supremo assume o lugar do presidente do Senado. Entendi. Então, o impeachment do Collor foi presidido por Sidney Sanches, que era o presidente do Supremo. Assim como a da Dilma foi pelo Ricardo Lewandowski, que era o presidente do Supremo. Certo. Então, você pegou ali... Naquele momento, o Collor havia sido afastado. No julgamento do Supremo, do Senado, que o julgamento ele não começa num dia, o julgamento leva um tempo. O julgamento da Dilma levou, sei lá, 45 dias, 60 dias. No dia da sessão, que já ia para a votação do julgamento final, o Collor renunciou antes do início da sessão. Então... E aí, ele renunciou antes do início do julgamento. Exato. Ele não renunciou antes de ser aprovada a abertura do processo. Entendi. Entendeu? Ele ali renunciou para tentar que não concluísse o julgamento e que ele não ficasse inelegível. E ali fizeram um absurdo, realmente fizeram um absurdo com ele, porque o que fizeram? Colocaram para votar se continuaria ou não o julgamento. Ou seja, ia continuar um julgamento de um ex-presidente da República, não mais do presidente. Então não poderia ter continuado. E continuaram, condenaram. Condenaram um ex-presidente? Condenaram um ex-presidente. Nossa, que loucura. Isso está tudo escrito no livro, explicado com o mínimo detalhe. Nossa, o Brasil é muito complicado. Mas desculpa, eu interrompi com o impeachment. Vamos entender então. Você está na campanha do Collor. As campanhas eram longas antigamente? Aquela campanha era muito longa. E você tinha naquela época uma coisa que hoje você não tem. Você tinha os partidos que tinham direito a 1 hora de programa de televisão. Todo partido. Hoje você até tem os chamados programas partidários, que são feitos num tempo do tamanho de partido, mas é bem menor. Lembrando que naquela época isso era crucial para uma campanha, né? Não tinha internet. Mais do que o programa eleitoral, você tinha o programa partidário feito antes das eleições. Então o Collor tinha um conjunto de 3 partidos, que na época era o PRN, que hoje é o Agir, ainda continua até hoje. Na época era o PRTB e acho que
o PST, enfim, eu acho que dois foram extintos, né? Eu acho que o PST foi extinto ou fez fusão depois. O Collor era governador de Alagoas, a eleição era 15 de novembro, ela não era 2 de outubro. O governador, no exercício do mandato, tinha que renunciar até em 15 de maio. Esses programas se deram entre março e maio, antes da renúncia. Tá. E o Collor pegou 3 programas desses 3 partidos, até o partido que não era filiado, que hoje não é possível ser feito, naquela época podia, ele teve 3 horas de televisão de horário nobre, colocando a proposta, depois de você vir no processo da Constituinte, com a inflação a 50% por mês, aquela crise toda que a gente estava, deterioração da economia Exato. como um todo. O Collor entrou e era a primeira eleição direta, seria uma eleição solteira, e o Collor, com aquela coisa do caçador de marajás, era um novo, o Collor era novo, o Collor tinha 39 anos, fez 40 anos. Falava bem pra caramba. O Collor fez 40 anos na campanha. 40 anos. Na campanha. Muito O novo. Collor tinha 39 quando fez esse programa. Então ele botou Bonitão, falando bem. E aí o que aconteceu? Ele caiu na graça. Então ele caiu na graça e cresceu, mas era uma campanha muito longa. Foi uma campanha muito longa, um ano inteiro. Um ano inteiro. Aí, pra você ter uma ideia, os programas eleitorais começaram em agosto, para uma eleição em novembro. Nossa. Ninguém aguentava. Então É muito tempo. aí chega uma hora que deu uma fadiga, um cansaço, uma fadiga de imagem, entendeu? Essa fadiga é natural que ia dar. Ninguém aguenta a exposição contínua. E até tinha pouco tempo de televisão. Aí veio o Ulisses Guimarães, pelo MDB, com um tempo enorme, enfim, tinha todo um conjunto de gente, veio muitos candidatos, veio Covas, Brizola, Maluf, todo mundo era candidato. Exato. Nós não estávamos com uma campanha assim pequena, era uma campanha grande. Mas era quem estava na frente nessa época? Não, o Collor ficou na frente, a partir daí ele pulou para frente. Já pulou para frente? Aí pulou para frente aí. Então, você tem a impressão, ele era um azarão que ele era antes, né? Ele era antes, mas nesse momento, a partir desse programa... Ninguém imaginava que ele seria candidato a presidente. Isso, ele disparou. Quando foi, aí Disparou. Aí depois ele foi perdendo, acabou tendo o segundo turno, e o segundo turno enfrentou o Lula, que é aquilo que você conhece a história. Tem aquela famoso debate, né? É o último debate. Nossa, né? Aquilo foi de parar o país, né? Foi um momento importante. bem importante, né? E o debate foi no segundo turno ou no primeiro? Olha, No primeiro turno, o Collor não foi aos debates. O Collor só foi ao debate no segundo turno. Se ele foi, se eu não me engano, então no último. o que eu lembro, então, deve ser do segundo, né? No segundo turno, foi o debate Simpul, foram 2 debates. Um feito na antiga Manchete, no Rio de Janeiro, e outro feito na Bandeirantes, aqui em São Paulo. Então, esses 2 debates foram feitos em pool de emissoras, tanto que os apresentadores, mediadores, eram em revezamento das emissoras. Então era um modelo bem interessante. Parou mesmo. Aí deu audiência e parou. Um foi num domingo e o outro foi numa quinta-feira, já no fim do período eleitoral. Me lembro muito bem, como se fosse hoje. Eu estava presente nos debates. E aí o Collor ganha. E qual o teu envolvimento a partir daí? A partir daí, eu acabei indo dirigir a estatal de telefonia do Rio de Janeiro, a Telege. E ali, lá, eu acabei trazendo a telefonia, implantei a telefonia celular no Brasil. Isso antes da privatização, hein? Antes da privatização, claro. O telefone celular entrou... O pessoal não tem ideia de como era a telefonia. Mas era o pessoal não tem ideia. O pessoal não tem ideia que não tinha telefonia celular. Como que começa? As pessoas não sabem como é que você vivia assim, isso, né? Tinha um telefone na casa... Fixo. Não era um telefone de alguém, era um telefone da casa. Mas era um telefone na casa da seguinte maneira: era difícil instalar o telefone. Era o preço de um carro. Era o preço de um carro. Você tinha que comprar ação, plano de expansão, era uma fila para instalar. Era presente de casamento. Quando eu cheguei nessa companhia, lá da Estatal do Rio de Janeiro, tinha lá uma fila de espera de vendido que não entrega enorme. O maior desafio era conseguir instalar aquilo que estava lá. A demanda era muito maior do que a capacidade. Não estou falando demanda, não. Eu estou falando daquilo que foi vendido e não entregue. Nossa, o pessoal já tinha pago. Pago e não tinha recebido telefone. Gente, assim, com 2 anos de espera, além do prazo de 2 anos que estava dado. Então, a pessoa pagava e tinha que esperar 2 anos. 2 anos. Nossa. É porque é um processo de investimento da telefonia fixa na época, na tecnologia da época, não é um processo simplório, não. Porque você tem que implantar a linha de transmissão, você tem que implantar a central de telefonia. Era em prédio fixo, a central era grande, hoje a central é um computador. Então, eram obras que você tinha que fazer até que você tenha o cabo, o cabeamento até o local, o cabeamento no endereço, para você chegar a uma instalação física. Não era uma coisa fácil
fácil, não. Não era uma coisa assim tão tranquila. E as centrais você tinha que encomendar, tinha as centrais, levava tempo para entregar, tinha uma obrigatoriedade de botar central A, central B, que estava produzindo aqui. Era um perrengue que não podia dar certo. Se não privatizasse, nós estávamos na Idade da Pedra. Esquece. Aí a telefonia celular foi implantada por mim no Rio de Janeiro e só veio para São Paulo, assim, 3 anos Lá foi depois. antes daqui, então? Não. Tem uma cena fantástica, o Grande Prêmio de Fórmula 1 de 1993. Eu estou falando de 1993. Né? Aqui, eu peguei do Rio e botei a telefonia celular no Autódromo de Interlagos aqui. E aluguei os telefones pela Teleste para a pessoa usar durante o Grande Prêmio. Nossa. Só que ele tinha que discar o código do Rio de Janeiro. E aquilo... Que doideira. E aqueles telefones enormes daquela era maior, tijolão. Mas era analógico, era a tecnologia daquele momento. Depois a tecnologia evoluiu, porque na verdade o telefone celular tinha sido planejado para ser o caixote, era para veicular. Ah, é? E depois a gente adaptou, porque é uma questão de potência. Certo. Então a gente teve que adaptar ainda para virar o telefone manual. E a partir daí foi tendo evoluções dos aparelhos. Tem muita história, se você pesquisar disso aí. E aí então você vai para a Telerge? Vou para a Telerge, fico na Telerge até, enfim, o Collor acaba tendo impeachment, enfim, um processo complexo. Depois com o Itamar assumindo a presidência, apesar de eu ter tido relação com o Itamar, eu acabei... Mas o lance do PC Farias, você tem alguma relação com ele? Zero, né? não. Durante a campanha, sim, porque ele participou da campanha do Collor, né? Ele era tesoureiro. Ele era o tesoureiro da campanha. Como qualquer tesoureiro de campanha, na campanha você se relaciona com o tesoureiro. E o Collor foi impeachmentado. Eu lembro que teve o lance da Elba. Não, o Collor não teve crime de responsabilidade. O Collor teve um Fiat Elba. Então, o que foi? Sim, aquilo nos modelos... Ficou até emblemático isso. Mas é emblemático, sim. Enquanto a Dilma teve um crime de responsabilidade, que ela editou decreto para fazer execução orçamentária sem aprovação na lei orçamentária, o Collor tinha uma Fiat Elba. Se aquilo ali, se é verdade ou não era verdade, o fato denunciado, aquilo era uma ação penal. Que, aliás, ele teve e foi absolvido depois. E por que você acha que aconteceu aquilo? Política. Ali foi exatamente... Foi um movimento de... Porque ele estava Não, o Collor você tem que entender o seguinte: se você voltar para o processo eleitoral, você vai ver que essa vitória do Collor sobre o Lula naquele momento foi com sangue. Ele não foi sem sangue. Em que sentido? Foi a agressão, aquela agressão quando colocou uma das ex-mulheres do Lula lá, sei lá, para falar do aborto da filha. Aquilo ali gerou uma sequela. Total. Uma sequela para o mandato que o PT veio com sangue em cima do nos olhos. O PT que diz que quando o impeachment deles é golpe, né? Nos outros é refresco, né? Então o PT foi para cima do Collor. Parece que o PT sempre pediu. O PT fez o impeachment do Collor. E sempre pediu o impeachment de todos. Todo mundo. O PT fez o impeachment do Collor. Claro, fez aquela CPI, aquela coisa toda e fez o impeachment do Collor. Então, na verdade, o Collor foi absolvido, não teve um crime de responsabilidade, mas mesmo que ele não tivesse sido absolvido, isso não é o problema. O problema é que ele teria que ser responsabilizado ou acusado penalmente. Que como ele era presidente do mandato, a Constituição fala isso, tinha que ficar sobrestado até terminar o mandato dele. Quando terminasse o mandato, processasse. Entendi. Infelizmente não foi isso que aconteceu, porque queriam tirar o Collor de qualquer maneira. Qualquer desculpa que usasse não era pouca para tirar o Collor naquele momento. Essa que era a verdade. Caramba, olha só, eu lembrava... Ele tinha perdido o apoio popular, ele tinha perdido o apoio congressual, por consequência, óbvio. E o impeachment, eu sempre costumo dizer o seguinte, ele precisa de 3 coisas: o crime de responsabilidade, a perda do apoio popular e a perda do apoio do Congresso. Ele já tinha perda de apoio popular naquela época? Tinha. É mesmo? Tinha. Ele estava no momento ali, uma popularidade, vou dizer o seguinte, ele só não estava pior que a Dilma no impeachment dela. Teve plano Collor. Não, quando ele entrou... Não, mas ele recuperou um pouco. É mesmo? Porque aquilo muita gente se matou naquela época. Teve gente que perdeu Ele tudo. perdeu o apoio desses que se mataram, mas ele ainda conseguiu conservar o apoio, porque você via no processo de hiperinflação, e naquele processo ele usou esse método para conter a inflação, que na minha opinião é errado, eu acho que foi errado, talvez Totalmente, seja uma coisa que se você o entrevistar, ele vai dizer que foi o erro da vida dele. Imagino que sim, né? Não tenha dúvida. Até porque você passou a campanha, ele passou a campanha dizendo que o PT ia confiscar. Entendeu? E ele chega e confisca. Então, e para quem não lembra disso, o Paquito, que é de 2001, né, não sabe o que foi isso. Não faço ideia. Ele simplesmente pegou a poupança de todo mundo e falou: vocês não podem mexer. Aí o cara tinha acabado de vender um apartamento, por exemplo, colocou o dinheiro lá.
Não tinha. Acabou. Não, engraçado que você chegava pro pessoal da equipe econômica do Collor na época, eu fui reclamar, o cara dizia assim, pô, é o único dia que você tá igual o Roberto Marinho, cara. Você e o Roberto Marinho estão falando a mesma coisa. Eu tô com com a mesma conta bancária. Ah, com a mesma conta bancária. É o único dia que você e o Roberto Marinho com a mesma conta bancária. Você tá reclamando do quê? Mas eu não quero ficar com a mesma conta bancária do Roberto Marinho. Só se fosse no tamanho alto dele, né? Então, não da minha. Enfim, são situações bastante horríveis que aconteceu ali naquele momento, né? E isso aí deu realmente uma perda dele, mas aumentou o atrito com a sociedade. Total. E ele recuperou. Porque ele tinha muito apoio e perdeu. Ele recuperou uma parte, sim, não há dúvida nenhuma. Agora, tinha que ter interpretado o Collor, né? Se as pessoas tivessem interpretado o que ele falou, talvez evitasse, né? Porque ele diz o seguinte, eu vou deixar a esquerda perplexa e a direita indignada. Tinha uma frase dele dessa. Verdade. Ele usou essa frase. E realmente ele fez isso. Ele fez isso, né? Ele fez isso. Mas em relação ao PC, o PC era um problema de caixa 2. Isso aquelas coisas, porque como o PC era uma outra campanha, era uma outra forma, outro tipo de controle, né? Uma campanha longa, ou seja, o PC era tesoureiro. Tesoureiro não era só de gastos, era também de arrecadação. Exato. E as acusações que tem, que a Fiat Elba, tudo que foi gasto de caixa 2. Caixa 2, isso que o próprio Collor admitiu e que ele acabou depois sendo absolvido. Então, enfim, não entro nesse mérito, Entendi. mas isso que aconteceu. A relação que a gente tinha com o PC era a relação que todo mundo numa campanha vai ter com o tesoureiro que controla toda a despesa que você vai fazer numa campanha. Não tem jeito, isso não tem jeito. E aí o Collor é impeachmentado e aí, o que você faz? Não, volto para minha vidinha tranquila. Tá. Não, nesse momento, que antes do Collor, eu tive um período, quer dizer, antes de entrar na campanha do Collor, eu fiquei um período muito fazendo comércio internacional, né? O que eu fazia? Eu exportava produtos, eu mesmo exportava produtos com o meu próprio recurso, porque eu falo produto é pequeno, né? Levava para a África, vendia no mercado local, pegava o dinheiro, saía com o dinheiro e ia embora. Então eu pegava um container de corned beef, por exemplo, levava um container de corned beef, chegava lá, botava nos distribuidores do supermercado, ficava esperando vender, recebia e ia embora. Entendi. Eu vivi disso uns 3, 4, 5 anos fazendo isso, entre esse período e um tempo de política. Na época do Collor, eu parei isso durante o período de campanha, depois não voltei mais a fazer esse tipo de atividade. Aí, quando eu termino, saí da Telerge, fui fazer a operação de mercado financeiro, né? E eu fiquei fazendo operação de administração de mercado financeiro, operando mercado. Então, fiquei um bom tempo operando mercado, até que eu fui disputar a eleição de 98. Não disputei a eleição de 94, não quis disputar, embora acompanhei o processo eleitoral. E por que nessa você não quis? Porque como eu tinha muitos deputados federais,